Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: como foi a minha trajetória até conseguir a aprovação no CNPI, que é o exame de certificação que me possibilitou tornar-me analista de valores mobiliários e também consultor de valores mobiliários. Vou tratar nesse vídeo passo a passo que eu segui para chegar até lá, quanto tempo durou, quais cursos realizei e também tratar aqui um pouquinho a respeito das principais certificações do mercado financeiro. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como eu antecipei para vocês, cheguei finalmente a ser aprovado no CNPI, que é o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos. Meu CNPI é o 3707, esse aqui é o certificado, emitido 17 de abril de 2023. Esse aqui é um certificado emitido pela APMEC, que com as devidas proporções é como se fosse a OAB para os advogados. E para quem me conhece há algum tempo sabe que eu sou advogado. E a APMEC é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, aqui no Brasil. E agora consta meu nome aqui pertinho da Luiz Barsi, Luan Lincoln Almeida Paulino, credenciado desde 14 de abril de 2023. Mas como eu fiz para chegar até a aprovação? Primeiro ponto, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que na verdade, antes de conseguir o CNPI, eu tinha obtido a minha primeira certificação financeira, que foi a Ancor. Esse aqui é o certificado da Ancor, que é a entidade que faz o credenciamento dos assessores de investimento, que possui o nome técnico de Agente Autônomo de Investimento, que é o antigo corretor de valores mobiliários, o antigo corretor. Essa certificação eu consegui em agosto de 2021. Acontece que eu detinha o prazo de apenas um ano para finalmente começar a trabalhar na área, e para trabalhar efetivamente na área, eu preciso firmar um contrato, seja em um escritório já existente de investimentos, que seja credenciado a XP, ao BTG, que seja, ou então eu montar o meu escritório do Absoluto Zero, o que é bastante improvável. Você teria que ter um montante elevadíssimo sob custódia, uma carteira de clientes enorme para conseguir montar um escritório do zero, o que não é a realidade de praticamente ninguém que está começando. Então eu teria que iniciar o meu trabalho como assessor de investimento em algum escritório já existente. Acontece que eu não fiz isso, passou o prazo de um ano, então esse certificado perdeu validade e eu teria que refazer o exame. Em relação à taxa de inscrição da Ancor, ela hoje está em R$460. Você pode, no caso da Ancor, fazer até mesmo exame à distância. Luan, é uma prova difícil? Olha, você pode consultar aqui no site da FGV, que faz o exame, tanto da prova da Ancor quanto da prova da APMEC para o CNPI, e aqui tem os temas que são tratados e o número de questões. No geral, eu achei a prova de nível médio para quem não tem um grande aprofundamento na área, mas para quem já é mais experiente, a prova vai ser considerada fácil. Então é muito relativo, mas você precisa tirar um percentual relevante. Embora a prova só tenha uma fase, você precisa acertar 70% das questões para obter a sua aprovação, sendo que a taxa de inscrição é R$460 e não tem nenhuma hipótese de isenção, o que é muito ruim. Só que se você acha que essa taxa aqui é alta, você não viu de outras provas de certificação. E a prova detém ali 80 questões. Logo, eu preciso acertar 56 questões para ser aprovado e finalmente trabalhar na área. Luan, e por quanto tempo você se preparou para essa prova? Como antecipei para vocês, a minha formação é jurídica. Eu não tenho formação no mercado financeiro. Não tenho formação em economia, nem em contabilidade, nem em administração de empresas. Então, eu estudei praticamente do absoluto zero, somado à minha experiência anterior no mercado financeiro. De tal modo que eu estudei por aproximadamente 2 a 3 meses. Eu poderia ter passado antes disso? Não sei, porque eu preferi aguardar esse tempo para então fazer a prova. Acabei sendo aprovado na primeira tentativa, nesse caso da Ancor. E o curso que eu utilizei para fazer essa prova, não recomendo, que é o curso da Banking School. Como eu não tinha conhecimento nenhum a respeito dos cursos que existem no mercado, e ainda é muito difícil você saber quando um curso do mercado financeiro é bom ou ruim, eu acabei entrando nesse aqui, que tinha o preço mais em conta. Aqui está contando que é R$712, mas na época eu paguei 500 e alguma coisa, e não gostei do curso. Professores que não possuem uma boa didática, lições superficiais e pouca clareza na exposição. Por isso eu não recomendaria você utilizar os seus recursos nessa escola. Até porque para a Ancor existe muito conteúdo de graça na internet que pode ter melhor qualidade do que um conteúdo pago. Infelizmente essa é a realidade. Luan, mas dá para ganhar muito dinheiro com a Ancor sendo assessor de investimento? Olha, eu não posso dizer por mim porque eu sequer comecei a atuar. Mas o que temos de faixa salarial média pode ficar entre R$4.000 a R$12.000. Só que a verdade é que não existe salário nessa área. Alguns escritórios podem até pagar um valor mínimo para o assessor de investimento, mas será um valor mínimo mesmo. Pode ser um valor de R$1.500, R$2.000,
R$10 meramente indenizatório. O ganho efetivo que o assessor de investimento vai obter é através do seu networking, da sua capacidade de captar clientes. Porque o trabalho do assessor de investimento basicamente é atrair clientes para aquele escritório que está credenciado à XP, ao BTG, ao Banco Safra, por exemplo. Você captando aquele cliente para uma corretora específica, um banco de investimento, você vincula o seu nome àquela conta daquele cliente e então você passa a receber um percentual da receita obtida pelo banco ou pela corretora. Então você basicamente recebe uma comissão, você é um comitente. Luan, essa comissão é alta? Ela varia muito porque depende do produto de investimento que você consegue fornecer para o seu cliente. Então tem produto de investimento que rende mais, tem produto de investimento que rende menos. Só que a verdade é que nesses casos, muitas vezes o assessor de investimento pode incorrer em conflitos de interesse. Por que conflitos de interesse? Porque muitas vezes ele tem um produto de investimento que ele sabe que é ruim para o cliente, que o cliente não vai ganhar dinheiro com aquilo, mas é o produto de investimento que vai gerar maior comissão. E aí ele entra nesse conflito e vai depender de qual é a postura desse assessor de investimento no seu dia a dia. E a métrica utilizada pelos assessores de investimento é o ROA, que é o Return on Asset, ou seja, o retorno que você tem em cima dos ativos que você tem sob custódia ali no escritório onde você trabalha, que estão vinculados ao seu nome. Então, a verdade é que, na média, você vai conseguir um retorno entre 0,5 e 0,6. Sendo um assessor de investimento ninja, você vai conseguir 1% até um pouco mais, mas tem que ser muito ninja. Na média, você não vai conseguir isso. Coloque aí, então, uma média de 0,6, 0,7. Então, vamos supor que você tenha conseguido captar uma infinidade de clientes ou poucos clientes que possuem um patrimônio enorme em investimento. Então vamos supor que você consiga reunir 100 milhões de reais em investimento. Isso aqui é uma meta muito audaciosa. Você tem que ser um super assessor para conseguir tudo isso aqui. Então você vai ter uma receita anual de 0,006, ou seja, 600 mil reais por ano. Então você pode ganhar R$500 mil por ano? Você pode, mas você tem que ter 100 milhões de reais sob gestão. E vale ressaltar o seguinte, não é você que toma as decisões pelo seu cliente. Você não faz ali uma gestão como se fosse gestor de um fundo. Quem toma as decisões é o próprio cliente. Ele simplesmente solicita para que você encaminhe as ordens de compra e venda. E mais um ponto, nesses 2 a 3 meses que eu levei para fazer a prova e ser aprovado, eu praticamente não fiz nenhuma questão, eu fui mesmo na sorte para ver o que dava, apesar de arriscar essa taxa aí de mais de R$400. Mas acho que deu para você perceber que esse é um ramo que depende de você ser capaz de captar clientes. Se você não é uma pessoa que sabe se comunicar, se você é uma pessoa que não gosta de se relacionar com outras pessoas, então nem pense em ser assessor de investimento, que não vai dar certo. Ok, depois da minha aprovação na Ancor, eu simplesmente descansei um pouco, foquei mais no crescimento do canal, nunca atuei diretamente no mercado financeiro, mas em dado momento eu pensei, bom, considerando que o foco do canal é renda variável, e que eu não quero ter problema no futuro com a CVM ou com qualquer órgão regulador a respeito de eu tratar no meu canal sobre renda variável, eu prefiro me acautelar disso e ter uma proteção legal, que é justamente o CNPI, porque é por meio do CNPI, sendo analista de valores imobiliários, que você pode realizar recomendações públicas de investimento. E também com o CNPI você pode utilizar esse certificado para obter registro na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, como consultor de valores imobiliários, que é alguém que pode fazer recomendações individuais e personalizadas para o seu cliente, montando uma carteira, um portfólio de investimentos de acordo com o perfil daquele cliente. Então, basicamente, o consultor de valores imobiliários, ele é um assessor sem vinculação a nenhuma corretora. Ele é independente, daí a razão pela qual ele não tem nenhum conflito de interesse, até porque a remuneração do consultor, através de uma taxa, não é uma comissão, como ocorre com o assessor de investimento, uma taxa definida livremente entre as partes, no geral 1% sobre o patrimônio custodiado pelo consultor de investimentos. Diante disso, eu decidi, então agora vou estudar para o CNPI, que vai me habilitar tanto para ser consultor quanto para ser analista e me dar a proteção legal aqui no meu canal, que é a prioridade. E o curso que eu acabei realizando no primeiro momento, ainda bem que tem assinatura mensal, é da Top Invest. Por quê? Porque é justamente o curso que tem ali o marketing mais agressivo, está aliado ao grupo Primo Rico, e aí você acaba presumindo que tem uma certa qualidade. No entanto, preciso relatar para vocês que também não. A qualidade é baixa. Professores com baixa didática, conteúdo superficial, incapaz de fazer você ser aprovado no CNPI, a não ser que você se aprofunde sozinho, e muito. Acaba sendo um dinheiro jogado no lixo. Veja que eu ainda tenho meu login aqui, mas eu não consigo acessar ao conteúdo. Eu tenho meus certificados aqui. Inclusive eu completei o curso, eu tenho certificado ali de curso do CNPI, que eu fiz bem rapidinho, paguei um mês ou até um pouco mais de mês, não me recordo agora, mas desisti. Alô, mas como você sabe que esse curso foi
incapaz de te dar o suporte mínimo, porque eu acabei fazendo a primeira fase do CNPI e acabei não passando por 3 questões, mas não passei. E veja só, o CNPI ele é composto por 2 fases, caso você queira obter o CNPI fundamentalista. E aí você precisa decidir, conforme está aqui no manual de candidatura da APIMEC, e a prova também é da FGV. Você pode ter o CNPI comum, que é o que te habilita para fazer análise fundamentalista das empresas. Você pode ter apenas o CNPI técnico, que te habilita a ser analista gráfico, analista técnico, e o CNPI-P, que é o pleno, em que você faz tanto a prova fundamentalista quanto a prova de análise técnica. Obtendo a aprovação, você se torna pleno, então você pode atuar nas 2 áreas caso queira. De forma isolada, então você pode atuar só em uma ou em outra, ou concomitantemente você pode exercer as 2 áreas. E a prova, como eu disse, é composta por 2 fases. A primeira é a prova obrigatória, que é a prova do conteúdo brasileiro. É a que estabelece ali uma teoria geral do mercado financeiro. Então é uma prova muito mais teórica. Diante disso, há uma menor demanda por cálculos. Enquanto que na segunda fase, que é a prova de conteúdo global, obrigatória para quem quer ser analista fundamentalista, ou a prova de conteúdo técnico, essas provas são mais específicas e no caso do conteúdo global você tem muito mais cálculos para dar conta. Então vai depender ali do seu perfil como estudioso. Sendo que as 2 provas, as 2 fases detêm 60 questões e você precisa acertar pelo menos 40 para ser aprovado. Mas existe uma peculiaridade na prova de conteúdo brasileiro, que é a segunda fase. Nessa prova você tem 2 grandes módulos, o módulo de Equity e o módulo de Contabilidade. Você, além de precisar acertar 40 questões no total, ainda precisa tirar no mínimo 50% de cada módulo. Então cada módulo tem 30 questões, você não pode tirar menos que 15 acertos em cada. E no geral você tem que ter ali 40 questões de acerto, o que dá quase 70%, assim como na Ancor. E para ser aprovado nessas provas, eu acabei fazendo um curso que não é tão conhecido, que é da Escola Economia do Dia. É um conteúdo muito mais aprofundado, ao contrário da Top Invest, que trouxe professores que você percebe que claramente não atuam na área do CNPI. Aqui você tem professor que é analista de valores imobiliários e atua diariamente como analista de valores imobiliários. Então ele tem uma noção prática muito melhor. E aqui, existem aqui simulados que te proporcionam questões aqui no CNPI Conteúdo Brasileiro e CNPI Conteúdo Global, que te dão aqui simulados muito interessantes. Eu vou iniciar um simulado aqui para vocês completo, 110 minutos, que é o tempo da prova. É um tempo curto, então você precisa ter cuidado com a prova, com o tempo dela. Aqui te dá a distribuição de questões e você pode iniciar o simulado aqui. Aí aqui tem as questões. Eu acabei fazendo algo em torno de 1.200 a 1.500 questões, porque basicamente são as questões que irão te salvar, porque quando você está estudando puramente a teoria, você não sabe o que você não sabe. Você não sabe o que você teria errado ou erraria numa prova. Você só sabe isso fazendo o simulado. Então isso aqui é essencial para consolidar entendimento. Então você vai olhando aqui o seu histórico de desempenho. Isso é muito interessante para verificar a sua evolução. E aqui tem uma peculiaridade. Você consegue uma garantia, além dos 7 dias que você tem por lei, Código de Defesa do Consumidor, você detém uma garantia de aprovação na primeira prova, após contratar o curso, desde que nos simulados você tenha conseguido ali ao menos 80%, que seria 10% a mais ali do que você precisa na prova. Então isso aqui é muito interessante também, a fim de garantir a qualidade do curso. E foi justamente pela qualidade do curso, que me ajudou bastante a passar na prova, que eu acabei entrando em contato com a Economia do Dia e firmei uma parceria para divulgar o curso deles aqui no canal, o curso de CNPI, que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu mesmo fiz esse curso, então eu garanto que ele é de qualidade para quem quer passar na prova do CNPI. Agora, a respeito das taxas, CNPI é uma loucura. Além da inexistência de isenção, você tem aqui uma prova custando R$ 919. Isso faz algum sentido? Não faz, mas é nesse valor aqui que acaba deixando essa prova muito hermética. E apesar de você ter ali poucos analistas de valores imobiliários, a tendência é que isso não cresça tão rapidamente. Você tem cerca de 1.300 analistas hoje credenciados na PMEC, mas com uma taxa desse tamanho você não estimula novos profissionais a realizarem a prova. E a cada reprovação você toma um ferro de R$ 900. A primeira prova de conteúdo brasileiro é 700 e pouquinho, mas ainda assim é uma prova extremamente cara. E a cada reprovação você paga uma nova taxa, e quando você é aprovado na primeira prova, você tem 1 ano para fazer a segunda. Do contrário, você tem que refazer a primeira. Então tudo isso é muito complicado. Quanto tempo então, Luan, você levou para ser aprovado na prova do CNPI? Nas 2 provas? Eu levei 5 meses. 1 mês perdido com Top Invest, mais 4 meses estudando intensivamente com questões, assistindo aulas ali do Economia do Dia. E além das taxas de prova, você tem a anuidade, que é a taxa
taxa de fiscalização da CVM. Atualmente, essas taxas foram alteradas pela Lei 14.317 de 2022, que abaixou consideravelmente essas taxas. E aí o anexo 2 dessa lei diz que as taxas serão de R$ 530 anualmente. A taxa ficou muito mais razoável, tanto para consultores de valores imobiliários, e como eu disse, você pode usar o CNPI para se tornar consultor via CVM, quanto para assessores de investimento, quanto para analistas de valores imobiliários. Só que esse valor aqui é referente a quem atua como pessoa física. Quem atua como pessoa jurídica, o valor é de R$ 2.538. Ainda assim, houve uma queda muito drástica. Anteriormente, a lei previa nesse anexo 2 o valor trimestral de 600 e poucos reais. Era um absurdo. Um assessor de investimento tinha um gasto ali anual praticamente de R$ 2.000, sem ter certeza de que vai conseguir clientes. Então, era muito complicado atuar no mercado financeiro até então. Mas felizmente houve essa mudança e agora passou a ser razoável pagar essas taxas. Luan, e qual é a faixa salarial de um analista de valores imobiliários? Isso também é muito difícil de definir, mas nesse caso ele tem uma parcela fixa que seria um salário. Fica entre 6.000 a 13.000 quem está começando. E além disso tem uma parcela variável que aí o cara pode chegar a ganhar, sei lá, R$ 30.000, não se sabe. É uma parcela variável. Depende do seu desempenho. Mas eu particularmente, a princípio, não penso em trabalhar em lugar nenhum como analista. Quero apenas trabalhar no canal e eventualmente abrir a minha própria casa de análise. Mas o que eu comecei a trabalhar efetivamente é como consultor de valores imobiliários, que inclusive se você quiser a sua carteira montada por mim, só me mandar uma DM no Instagram. E ainda eu poderia citar para vocês outras certificações bastante conhecidas, que são emitidas, por exemplo, pela Ambima. Então de um lado você tem a Ancor para assessor de investimento, de outro você tem a APIMEC para CNPI e a Ambima, que é a principal certificadora aqui, ela emite CPA 10, CPA 20, CEA, que você pode utilizar para ser consultor, mas você não pode atuar como analista daí, CFG, CGA e CGE. As principais são CPA 10, CPA 20, CEA e CGA. Conforme definição da própria Ambima, CPA 10 é destinado aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento em agências bancárias. Então, basicamente, é aquela pessoa que trabalha num banco e quer melhorar o seu salário, então ela faz uma prova do CPA 10. E olha, deixa eu já te antecipar de antemão, que eu não posso te dizer aqui, até porque eu não fiz todas as provas possíveis, qual a certificação mais difícil do mercado. Na verdade, existe uma que é a mais difícil, claramente, mas quantas demais não dá para saber. Mas você também sabe quais seriam as mais fáceis, que são justamente a CPA 10 e a CPA 20. A mais difícil é o CFA, vou tratar rapidamente mais à frente. Então aqui a CPA 10 você consegue com relativa facilidade obter a sua certificação. Você tem a CPA 20, que seria uma gradação maior, você subiu na escadinha. Também é destinada para a distribuição de produtos de investimento para clientes de alta renda, private, corporate bank, investidores institucionais e agências bancárias ou plataformas de atendimento. Então te dá uma amplitude maior para a distribuição de produtos de investimento em bancos, então você também vai acabar ganhando mais aqui, provavelmente obtendo o CPA 20. E você tem a CEA, é uma certificação bem difícil, mas só tem apenas uma fase, não são duas fases igual ao CNPI, então é uma certificação difícil, mas não tão difícil quanto a do CNPI, mas está no meio do caminho. É mais difícil do que CPA 10, CPA 20 e mais difícil também que Ancor, mas não é mais difícil do que CNPI, então está no meio do caminho. Te habilita a ser consultor independente de valores imobiliários e é uma certificação que te habilita a ser especialista de investimento da Ambima e te dá uma alta amplitude de distribuição de produtos de investimento em um banco múltiplo ou banco de investimento. É uma certificação muito boa para quem trabalha em bancos e para quem quer ser consultor. E você tem aqui a certificação para ser um gestor, que é a CGA, que serve justamente para você ser um gestor de fundo de ações, renda fixa, multimercado, etc. Então esse aqui é para quem gosta de trabalhar gerindo recursos de terceiros em fundos de investimento. Uma certificação ainda de alto nível no mercado, além da CEA, CNPI, CGA, é a CFP ou CFP, que é emitida pelo Instituto Planejar, que é uma certificação bastante respeitada no mercado financeiro, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. Vai ser aquele profissional que vai planejar as finanças e o patrimônio de determinado cliente. Apesar de ser uma certificação muito respeitável, eu ainda não consigo enxergar qual é a vantagem efetiva em termos de retorno financeiro de se obter o CFP, enquanto você pode trabalhar como consultor de valores imobiliários sendo CEA ou CNPI. Caso você tenha uma ideia do que seria o grande diferencial no mercado de CFP, deixa aqui nos comentários. E aí, o exame para ser aprovado no CFP é de R$ 1.600. Olha só que loucura. CEA você paga R$ 700. CFP você paga R$ 1.600. Luan, mas se você somar as duas fases do CNPI, você paga quase isso. Sim, mas como eu disse, CNPI você tem muito mais aplicação analista e também consultor de valores imobiliários. Enfim, não consigo entender porque existe toda essa pira com CFP. Agora, a grande
das grandes é essa aqui, a CFA. Inclusive você pode colocar na frente do seu nome CFA, por exemplo, Luan Lincoln Almeida Paulino CFA, caso eu tenha essa aprovação nos 3 levels do CFA. É uma prova integralmente em inglês, traz conteúdo global, internacional. A prova é caríssima, você gasta alguns milhares de reais para obter todos os levels e é muito difícil. É o topo do mercado financeiro. Te habilita a fazer praticamente tudo, mundialmente inclusive. Então CFA pode ser aí um projeto futuro, mas como eu não vou utilizar isso agora, eu prefiro ficar apenas com o CNPI e deixa eu descansar um pouquinho. Portanto, de novo, caso você queira obter o CNPI, recomendo a Economia do Dia. Eles também vendem curso para Ancor, mas recomendo o CNPI, que foi justamente o que eu fiz, então eu posso dizer que é de confiança esse curso. E para finalizar, o que valeria mais a pena hoje eu atuar? Como analista ou como consultor? Eu já estou atuando como consultor e vale mais a pena, porque não há conflito de interesse nenhum e eu mesmo posso montar a sua carteira de investimentos. Então se, por exemplo, eu tiver 10 milhões de reais sob gestão e eu cobro uma taxa de 1% ao ano, e esse é o valor ali mais ou menos cobrado no mercado e é o que eu cobro, você tem aí 100 mil reais por ano de apenas um cliente, por exemplo. Então é bem mais razoável do que atuar como analista e muitas vezes você precisar estar dentro de um banco, de uma corretora, de uma casa de análise, repleto de pressão. Muitas vezes o pessoal só te dando relatório para assinar, você nem tem a possibilidade de questionar aquele relatório, então tem todo esse problema. Então o consultor seria aquele que tem mais independência no mercado, por isso eu gosto bastante. E muito embora só precise da certificação CEA para ser consultor e você tem aí 18 mil CEAs no mercado, poucos atuam como consultor. Consultor é menos de 1.500, assim como são menos de 1.500 analistas. Então pode ser uma oportunidade de mercado, tanto nas duas áreas, analista e consultor. Especialmente consultor na minha visão. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a dúvida que você ainda tem a respeito dessas certificações? Qual entre elas mais te atraiu de acordo com o que eu trouxe aqui nesse vídeo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!